Olá pessoal, Lorena aqui pra mais um vídeo. E eu já queria ter gravado esse sobre o filho do Jake, o Kim Ki-wan. E vamos pro vídeo, vamos reagir a esse episódio maravilhoso que se chama Ocarina. Esse episódio de Hora de Aventura começa com os filhotes curtindo o aniversário deles enquanto faziam diversas atividades diferentes. Naquele ponto, o Jake já estava há 3 horas atrasado com a comida da festa, e então a Viola e a Jake Jr. Então, esse episódio ele é muito... não é aquele engraçado só, ele é, vamos dizer assim... dizer desesperador, porque os filhos do Jake, eu não sei se vocês já assistiram esse episódio, mas eles começam a conversar sobre como ele não tem responsabilidade nenhuma. É uma criança grande. começam a conversar a respeito do pai, sobre como ele era distraído e não tinha Distraído não, gente. Ele não tem responsabilidade com nada, nem com a hora do Brasil. tantas notícias assim dele. O TV até comenta que amava o pai e tal, mas que, pra falar a verdade, eles só tinham visto umas 2 vezes na vida. Nesse momento, Eu não culpo só o Jake por conta disso, porque os bebês iriscórnios, eles crescem muito rápido. E o Jake, ele não teve todo esse tempo pra curtir a infância deles, porque eles cresceram muito, mas muito rápido. Eles tomaram um fermento, gente. do nada, o Jake cai do céu junto com o Finn, todo sujo e ocasionando uma bela destruição na grama. Assim que ele se levanta, já logo confessa que tinha se esquecido dos presentes deles, mas diz que trouxe macarrão pro almoço. Macarrão esse que veio dentro do bolso dele e que logo em seguida é colocado no chão. Gente, não sei qual seria a minha reação se acontecesse isso comigo. Tá muito... esse macarrão parece vômito. O fato que o Jake não era o melhor pai do mundo. Ele com certeza amava os filhotes pra caramba. Isso dava pra ver através de algumas atitudes. Porém, não tava No episódio de Jake o pai, eu acho. Eu acho que esse é o nome do episódio. Ele ama muito os filhos dele, mas tipo... só amor basta, será? Não sei. tão presente assim na vida deles e às vezes agia de uma maneira bem... O Jake, ele não sei se ele sabe ser equilibrado ainda. Eu não sei nem se algum dia ele vai descobrir ser equilibrado. Porque ou ele era muito obcecado pelos filhotes ao ponto de, assim, achar que eles estavam morrendo, ou ele, como foi citado nesse vídeo, ele não ligava muito. Ele é os extremos. imatura, não demonstrando nenhum senso de responsabilidade e comprometimento com os filhos que um pai deveria ter. O incidente que aconteceu há pouco tempo é um ótimo exemplo disso. Olha, como eu falei, não culpo 100% o Jake, porque ele viu as crianças crescerem muito rápido. Não que seja uma justificativa muito legal pra você fazer isso, pra você ser ausente, mas os bebês iriscórnios, eles cresceram muito rápido. Não deu tempo do Jake amadurecer junto, porque foi meio desbalanceado isso aí. Mas também não dá pra culpar o Jake completamente por isso. Os filhotes de Iriscornio crescerem tão rápido assim também foi um fator que deu uma boa contribuída pra ele não Foi o que eu falei. Cresceram muito rápido e o Jake, ele não conseguiu acompanhar o crescimento dos filhotes. ter conseguido aprender muito sobre isso e desenvolver esse comprometimento, além de também ter tido uma parte nessa distância que existia entre ele e os filhotes. Um dos filhos dele, o Kim Ki-wan, que a partir de agora eu vou chamar só de Kim pra abreviar, simplesmente vai lá e diz pro Jake que tinha comprado a escritura da casa da árvore, onde ele e o Finn viviam, e sendo assim, agora ela poderia ser alugada para outras pessoas estranhas e eles teriam que pagar aluguel pra morar lá. O Jake até tenta apelar pro lado sentimental do cara, mas pra dizer a verdade, ele parece ser alguém bem... Eu não acredito que o Kim Ki-wan, ele tenha um lado sentimental aflorado, como eu falei. Eles cresceram rápido demais. Talvez esse lado de emoção, de sentimento, não tenha acompanhado eles.
frio e sem sentimentos. Ele então não dá a mínima pro Jake, basicamente implorando nos pés dele, e diz que aqueles eram negócios à parte. No começo parecia mesmo que o Kim só tava sendo um enorme babaca com o pai e fazendo aquilo ali só porque seria lucrativo pra ele de algum jeito, e não tava nem aí se a casa era do pai ou não. Mas então surge um ponto nesse episódio que mostra que podia ter algo a mais ali, quando Jake acaba sendo preso por invadir o banheiro da casa da árvore, que naquele momento não era mais propriedade dele. Muito maravilhoso disso. O Kim aparece na delegacia e paga a fiança. Quando Jake o abraça agradecendo, ele ainda tava com muita raiva e diz que o pai tava ferrado mesmo e que precisava acordar pra vida e arrumar um emprego de verdade. Mas o Jake nunca precisou de um emprego. Eu não sei se vocês já assistiram Hora de Aventura, mas o Jake, ele sempre foi: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É basicamente isso. Não tem muito o que dizer. Quando ele não tava, obviamente, sendo da gangue dos ladrões, ele tava fazendo outras coisas. Ele nunca teve um emprego fixo. Também não sei se tem... como é um emprego em Hora de Aventura, se ele se daria bem nisso. Precisava parar de brincar e se tornar um adulto. E isso já mostrava bem essa percepção dele sobre o pai ser alguém imaturo, que não tinha crescido ainda, e que precisava começar a levar as coisas mais a sério. Olha, crescer é bom, mas assim, se você cresce rápido demais, você é um mini adulto. E de vez em quando é bom ser criança em algumas coisas. Obviamente não tudo, né? Porque você precisa ter responsabilidade. Mas em alguns momentos você precisa ser um pouco criança, sabe? Em alguns momentos. Porque os adultos, eles querem que você, quando você é criança, que você seja totalmente independente. Aí quando você vai crescendo e vai sendo independente, eles ficam não é com raiva de você. Mas eles querem que você volte a ser o que eles sempre quiseram que você... Vamos dizer assim, que você fosse independente. E agora que você é independente, e aí? Não era isso que você queria? Não era isso que você queria que o seu filho fosse? Que ele fosse um ser humano independente? Que ele fosse uma pessoa autônoma de você? Que ele não te enchesse o saco? Cadê? De algum jeito. Aquele tinha sido o jeito que o Kim encontrou. Quando o Finn e o Jake seguem o Kim até a casa dele, descobrem que na verdade o cara já era rico pra caramba. E o Finn então diz que não era possível que ele precisasse do dinheiro dos... Mas ele não precisava do dinheiro, ele queria dar uma lição no Jake. Escolheu talvez da pior forma possível dar uma lição no pai dele. Foi um dos piores tipos de... Não é o pior tipo de lição, mas... Ele poderia ter conversado com o pai dele. Ele cobrou tanta maturidade do pai dele e ele não foi maduro para expressar os sentimentos dele. Dos dois, e que talvez ele tivesse precisando de alguma outra coisa. E esse questionamento do Finn faz o Jake ter uma ideia. Ele então chama o filho pra fora da casa dele e diz que se deu conta de que ele com certeza não precisava de dinheiro e queria saber se ele estava interessado em uma outra oferta ao invés disso. E essa oferta era amor paterno. Em seguida, ele entrega um presentinho pro Kim, O melhor tipo de oferta, com certeza. enquanto dizia te amo repetidamente. O presente era uma ocarina que o Jake tinha feito, só que como os buracos dela tinham sido feitas com a parte de trás de um lápis, o instrumento não era oco e com isso não produzia nenhum tipo de som no fim das contas. No entanto, Vírgula, produzia sim algo, mas não produzia som. Eu diria que produziria um som interno. Se a gente parar pra pensar, o som externo ele não seria produzido, mas o interno seria. pra ver claramente o modo como aquele pequeno presente tinha tocado o coração do Kim Kwan de uma forma profunda e avassaladora. Ele foi pego completamente desprevenido com aquilo e fica muito pensativo enquanto exibe um semblante confuso e triste no rosto. É porque ele sempre se mostrou uma pessoa madura. Acho que isso quebrou, entre aspas, né? O que ele achava que era maduro pra ele. Eita, minha voz indo embora.
Até mesmo aquele tom de voz agressivo, bravo e autoritário que ele tinha usado durante todo o episódio muda naquele ponto. Como se agora ele não tivesse mais nervoso com alguma coisa. Agora ele parecia ter percebido alguma coisa. Parecia estar arrependido. Aquele presente não era algo tão legal assim, nem ao menos... Vamos lá, vou pensar aqui, putz. Talvez... Não, eu tô pensando aqui, tipo... Talvez o... Kim Kyo-wan, ele nunca teve esse lado, vamos dizer assim... Maternal não. Paternal, vamos dizer assim, de bons momentos com o Jake. Tudo que ele teve foi muito rápido. Foi muito... Como eu falei, os bebês unicórnios cresceram muito rápido. E... Vamos dizer assim... Não é que isso justifique ele ser um grande babaca, mas... ele nunca teve vários momentos com o Jake. Ele não tem esse acúmulo de experiências. Ele não tem uma conexão forte com o Jake, sabe? Ele não teve o tempo devido. Normalmente as crianças elas têm momentos com os pais, o que é normal, né? Tem momentos com a família. Mas ele não teve isso. Funcionava de verdade e basicamente era só uma pedra. Mas pro Kim Kyo-wan, aquilo tinha sido um gesto puro e genuíno, algo que dizia que o pai o amava. E mesmo que falhasse muito, aquela ocarina representava um pedido de desculpas por essas falhas. Representava autenticidade e uma tentativa de reconciliação. Representava um eu te amo. Não era muito, mas era tudo ao mesmo tempo. Era semelhante a algo que uma criança inocente daria de presente a um pai. E foi isso que o Jake ofereceu. É tipo aqueles presentes que a gente faz na escola, e que aparentemente não tem muito significado. Às vezes é só capitalismo selvagem. Mas, no fim acaba tendo um significado. Porque foi você que fez, entre aspas, né? Não foi uma pessoa externa, foi você que fez. Foi você que desempenhou um tempo ali fazendo. Tem uma carga emocional ali. Ao filho dele. Foi isso que ele ofereceu a um homem que aparentemente já tinha tudo, o que então aceita aquela ocarina como pagamento. Será que realmente o Kim Kyo-wan tinha tudo? Eu já vou até discordar. Ele não tinha o mais importante, o tempo de qualidade com o Jake. Que todos lá no início eles reclamavam que o Jake tá sempre fazendo coisas aleatórias. Que ele nunca, vamos dizer assim, tá ali com eles ou mesmo tendo responsabilidades. Mas faltou esse tempo de qualidade do Jake com as crianças e principalmente com o Kim Kyo-wan. Pela escritura da Casa da Árvore e se despede do pai com um abraço. Quando ele entra em casa bem confuso, a esposa pergunta como tinha sido a conversa dele com o Jake. E ele diz que não sabia o porquê do pai ainda viver que nem criança e que sabia que essa era uma escolha dele. Mas pensou mesmo que se ele começasse a trabalhar em um emprego de verdade e saísse da Casa da Árvore, iria crescer um pouco. Mas então admite que... Olha, crescer é uma palavra muito forte, velho. Porque assim... O Jake, ele já fez milhares de coisas aleatórias ou não aleatórias, né? Ele já viveu diversas coisas. E o fato dele, vamos dizer assim, não estar muito ali pra família não quer dizer que ele não cresça. Só quer dizer que ele precisa ter um foco maior e uma responsabilidade maior. Ok, beleza, isso todo mundo deveria ter. Mas algumas pessoas, elas não estão preparados para essa responsabilidade maior ou não é o tempo dessa responsabilidade maior. Sei lá. Eu vi uma menina de 17 anos que ela passou em medicina. E na idade dela eu comia terra. E eu só conseguia pensar como eu comia terra na idade dela. E hoje eu me vejo como ela. É estranho, né? Porque nem sempre a idade cronológica quer dizer que é a sua idade mental. Muitas vezes tem idosos que parecem crianças.
E, vamos dizer, crianças que são forçadas a serem mini adultos, mini queridos. E não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. Mas tem. Nem sempre a idade mental quer dizer que. Ou a idade física, né? Quer dizer que você tem uma maturidade. Como eu falei, tem os extremos, crianças muito maduras e idosos muito loucos. Mas é aquela coisa. É que nem o Pequeno Príncipe fala. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. É sobre isso. Ele estava errado a respeito do pai, e que no fim das contas, ele era do bem. Tudo que o Kim tinha feito foi só pra ajudar o Jake, na visão dele. Ele queria muito ajudar o Jake a crescer, mas é aquele negócio. Pessoas têm tempos diferentes, eu já falei isso. Pessoas aprendem de formas diferentes. Não quer dizer que a forma que a outra pessoa aprendeu está completamente certa e a sua está completamente errada. Vocês aprenderam e vivenciaram diversas coisas completamente ou em partes diferentes. Ele sentia que o mesmo precisava mudar e que talvez seria... É aquela coisa, ele queria mudar o Jake, mas será que o Jake realmente queria mudar? Será que ele realmente tinha essa vontade? Porque às vezes a gente quer mudar as pessoas e... De verdade, isso não é saudável. Porque você tá ali forçando a pessoa a aceitar uma coisa que ela claramente não sente a menor vontade. A menor, sabe, a menor fagulha. capaz com alguma motivação pra isso. Mas a verdade é que o pai não iria mudar. Aquele bobão ali já era o Jake por completo. E aquela foi a forma que ele tinha escolhido viver a vida. Aquele já era ele crescido. Foda isso. Não tem mais o que eu acrescentar aqui. Se vocês gostaram desse react, deixa o like, se inscreve e até o próximo react.